Boa noite. Vamos à nossa quarta aula sobre criatividade. Na última aula, nós paramos nessa tela perguntando quanto que tinha que treinar até aprender. Antes de dar continuidade aqui, lembrando só, agora que estamos nos tornando youtubers, de dar o like, inscrever no canal e clicar aí no sininho para quando tiver alguma atualização a gente poder mandar para você, ok? Então vamos lá, pessoal. Na última aula nós falamos quanto que eu preciso treinar até aprender. E nós vimos que existe a tal da teoria das 10 mil horas, né? Ou seja, 10 mil horas, conforme alguns estudos, algumas análises, o Malcolm Gladwell no seu livro Outliers, Fora de Série, mostra lá que são 10 mil horas que a gente precisa para poder aprender realmente aí a dominar uma determinada área com maestria, mestrar realmente uma área de conhecimento, né? 10 mil horas é bastante tempo, mas é possível praticar um pouquinho. E de repente você não quer ser excelente também, quer ser só muito bom, né? Opa, deu um pulo de tela aqui. Se você só quiser ser muito bom, você pode apenas. Opa, onde estávamos? Você pode apenas praticar um pouquinho menos. Pratica 5 mil, 6 mil, 7 mil horas. É isso aí. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre o desenvolvimento da criatividade, as fases para isso, usando uma metáfora. Vamos lá. Para desenvolver criatividade, a gente falou bastante agora sobre criatividade, falamos sobre potencial criativo, mas resta uma dúvida, né? Será que eu consigo tornar alguém mais criativo? A gente fala que todo mundo pode ser criativo, é possível usar ferramentas, mas não dá para tornar alguém criativo. Porque isso depende muito de atitude, comportamento, ou seja, a pessoa tem que querer. Isso não é uma coisa que a gente consegue empurrar, é uma coisa que vem da própria pessoa. Então a pessoa tem que querer, tem que ter aquele desejo dela ser criativa. Senão, não vai para frente. Ok? O comportamento criativo, ou seja, já que ser criativo é um comportamento, ele é resultado de uma visão de vida, ou seja, uma vida onde eu pratiquei criatividade, onde eu acreditei que era possível ser criativo. O estado de espírito, meu humor também influencia muito, minha predisposição, o quanto eu estou ou não disposto a ser criativo, e de uma opção pessoal. Eu quero ser criativo. Então, é um raciocínio, né? Nós aplicamos no dia a dia, eu escolho ser criativo, não é uma coisa que acontece, é uma coisa que eu escolho ser. E aqui nós temos uma metáfora do nascimento da árvore, essa é uma metáfora retirada do livro do José Predebon. Passar rapidamente aqui, mas ele fala de como a gente se desenvolve e aplica no dia a dia a criatividade, né? Lembrando que todos nós somos então criativos de alguma forma, em algum grau. Então ele fala que antes de mais nada, se você for plantar uma árvore, o que você precisa? Tem que ter terra. Tá? Sem terra a gente não consegue plantar árvore nenhuma. E a terra, no caso, representa o nosso potencial criativo. É comum a todos nós, é onde a gente planta a nossa semente, e está disponível para todos. Tá? Então todo mundo tem terra. A terra seria o primeiro passo aí para a gente se tornar criativo. Então saber que existe um potencial, que é possível a gente se tornar criativo, e é o que a gente vem falando nessa aula até o momento. Depois vem a semente. A semente seria aquela disposição, aquela vontade de ser criativo. E ela, que segundo o Predebon, pode ser até admiração com pontinho de inveja. Não é aquela inveja negativa, é inveja no sentido de querer tomar o lugar de alguém, mas a inveja positiva, no sentido de, puxa, como esse cara é inteligente, como ele tem sempre solução para as coisas. Nossa, não falta mais nada para inventar, né? Como que eu não pensei nisso antes? Essa seria a semente, aquela disposição para a criatividade. Se a gente admitir que existem esses fatos criativos, que alguém consegue ter criativo, alguém consegue desenvolver soluções, então a gente já tem essa semente aí, que seriam essas ideias criativas. Aí vem o adubo, que seria a proposição, a vontade, né, a proposta para a ação. Então, ela que representa um ato aí no caminho da criatividade. Então, você aduba para crescer mais rápido. Então, a minha vontade, minha determinação também é o que vai fazer com que eu me torne mais rapidamente ou não criativo. Então, vou tentar colocar em prática o que eu aprendi em aula aqui com o professor Juca. Por fim, adubando,
tá? Que é esse posicionamento interno, como você se sente com a criatividade, como você reage quando aparece um desafio, a visão positiva, que é possível resolver os problemas, que se não tem uma solução agora, ela vai aparecer. Então ela se integra, a personalidade se torna um fator permanente. Mas nada disso adianta se não tiver sol. E o sol é a prática engajada. É mais do que aquela simples prática, é, ou seja, ser criativo apenas quando a circunstância exige, mas quando eu realmente ajo criativamente, eu forço minha criatividade. Então, fazer um balanço das ações, que decisões eu tomei nos últimos tempos, de que forma eu exerci minha criatividade e aprendendo com experiências anteriores. Essa prática ela é consciente e os benefícios são sempre cumulativos. Por fim, só sol também não adianta para plantar uma árvore, é preciso de chuva. A chuva, no caso, representa o nosso autoconhecimento, resultado aí do aperfeiçoamento pessoal nosso, e isso passa em muito o nosso objetivo perante a criatividade. Autoconhecimento significa posse psicológica. A gente já falou dele aqui em aulas, e vamos buscar sempre trazer algum teste, alguma dinâmica, né? Porque autoconhecimento é você dominar quem você é, saber quem é, saber seus potenciais, seus pontos fortes, seus pontos a melhorar e de que forma isso pode influenciar seu potencial criativo. Por fim, a árvore cresce e forma uma copa adulta. Ou seja, quando eu pratiquei bastante minha criatividade, eu desenvolvo meu comportamento criativo. Aquilo já faz parte de mim. Já é parte da minha própria personalidade. Já atuo acima dos outros, da média das outras pessoas em relação ao meu potencial criativo. Eu já sou visto como uma pessoa inovadora, criativa. É quando meus colegas de serviço falam, olha, passa essa pergunta para o Juca que ele sabe responder. E ele sempre tem uma ideia diferente. Então, quando você começa a ser visto pelos outros como alguém criativo. E, por fim, essa copa adulta dá frutos. E esses frutos são os fatos criativos, aquelas ideias que a gente tem, que vem em forma de insights, aquelas ideias que parece que surgem do nada, aquelas inspirações ou soluções para problemas. Então, é a manifestação da criatividade no dia a dia. Tá? Descobrindo aí caminhos novos ou novas oportunidades. Agora, para pegar os frutos, para poder pegar essas ideias, eu preciso de escada. E a escada são as ferramentas. Nós vamos ver mais para frente, mais para o final. Essa escada ela é representada pelos recursos, né, para o processo criativo. Pode ser brainstorm, que é a tempestade cerebral, a tempestade de ideias, problem solving, através de checklist, heurística ou outra ferramenta qualquer aí, no Windows, qualquer ferramenta que a gente use para colher essas ideias. Então os recursos ajudam essas ideias eclodirem, essas ideias crescerem, mas elas não colaboram para o fato criativo. Isso é um fruto de comportamento, de atitude e de crenças, representado pela terra, pela chuva, pelo sol. E por fim, o resultado, a gente consome a fruta. Você morde a maçã e esse é o resultado gratificante, né? O resultado que você tem de ter uma vida criativa, em forma aí de reconhecimento dos outros e de auto-reconhecimento, sabendo que, puxa, eu consegui me tornar mais criativo, consegui resolver os problemas, eu consigo buscar soluções, consigo ter ideias novas. Então aí seria o consumo da fruta, né? Então aqui tem um resumo disso tudo, né? Terra, potencial criativo, semente, disposição à criatividade, e aí vai, o de Arubar, que é a ação, até por fim o consumo da fruta, que é a recompensa. Então, mais uma vez, lembrando, esse foi um resumo da metáfora da árvore que a gente tirou do livro do José Predebon, por volta da página 70, se não me engano, 76, onde ele fala desse nosso potencial criativo. E agora a gente vai entrar em uma discussão sobre o nosso potencial, então, enquanto pessoas, né, enquanto brasileiros, para a criatividade, porque a gente fala muito que o brasileiro é criativo, que o brasileiro é cheio de ideia. Será que o brasileiro é criativo mesmo? Então aqui tem algumas imagens até que eu peguei da internet, de diversos sites, e é muito comum a gente receber pelos nossos grupos, redes sociais, algumas piadas, mostrando as famosas gambiarras aí, e elas são um exemplo do nosso potencial criativo, né? Olha lá, um retrovisor quebrou, põe um espelhinho no banheiro que resolve. Ferro de passar para esquentar pizza. Não bastasse isso, ainda
um secador de cabelo para acelerar o processo, um chuveiro, tá, quebrou a ducha, não tem problema. Põe lá no cano uma garrafa com furinho, o resultado é o mesmo. E ainda tem gente que consegue fazer isso até esquentar a água, hein? Olha lá, não tem grelha para churrasco? Beleza, pega um carrinho do supermercado, deita ele, tá feita a grelha. Só pôr a carne aí, chamar os amigos. Olha lá, quebrou o botão do ar-condicionado do carro, pega um registro, também serve. E se não tiver ventilador de teto, para que gastar dinheiro com isso? É só pegar um ventilador normal e grudar no teto. Então o brasileiro tem algumas soluções, né? Peguei essas brincadeirinhas aqui da internet, não necessariamente são fotos ou sites do Brasil, mas para mostrar como a gente tem esse espírito criativo através de gambiarras, algumas piadas, entre outros aí que a gente pode criar, né? O brasileiro ele é conhecido pelo seu jeitinho, o jeitinho brasileiro, ou jogo de cintura. Como a gente disse, uma das formas de criatividade é a criatividade por necessidade, né? Pela circunstância. Então isso se reflete através, na verdade, dessas imagens, né? Aquela se vira nos 30, surgiu um problema, você não tem como resolver, soltou o escapamento do carro, arranca o cinto e prende, quebrou, você precisa de um funil para passar as coisas, não tem, corta uma garrafa. Então essa ideia criativa que às vezes a gente já viu em algum lugar, às vezes a gente se inspira em alguma situação anterior, ela é também uma grande qualidade nossa aí, enquanto povo criativo, né? Já que o brasileiro é um povo que tem essa necessidade, isso se reflete através da sua também criatividade. São comuns hoje na internet sites que a gente chama de do it yourself, né? Ou sites, se você jogar no Google aí, será que eu consigo? D-I-Y, né? Do it yourself. Estou escrevendo com o dedo aqui, por isso que fica feia a letra. Faça você mesmo. Então é uma tendência também, joga no Google DIY, vão aparecer vários sites, no YouTube vários vídeos, com pequenas gambiarras, pequenos jeitinhos aí, para resolver problemas de forma de gelo, chuveiro, como passar roupa de forma mais eficiente, como dobrar a roupa mais rápido, vem se tornando famoso aí esses sites de do it yourself. Então como que a gente se torna criativo? Primeiro, a gente precisa refletir um pouco aí sobre ser uma pessoa então mais aberta, ter a mente aberta. O José Predobon, no mesmo livro de onde eu tirei a metáfora da árvore, né, ele fala sobre isso. Então, que a gente precisa ter, a pessoa que é criativa, ela tem uma visão aberta das coisas. Ela olha para o seu entorno e ela não tem paradigmas, não tem limites. Ela não pensa que não é possível fazer as coisas. A pessoa que é criativa é aquela que o filho faz um desenho. Papai, que eu desenho você, desenho um homem aqui correndo de mão dada com o filho. E o homem é azul, tá? O outro é verde. E a pessoa criativa não fala, não, filho, mas isso não é cor de pele, tá? O humano não tem essa cor. Não, por que não? O criativo ele pergunta por que não? Por que não pode? Tá? Quem disse que não pode ser assim? Então isso mostra a nossa característica de ser uma pessoa aberta, ou seja, tá preparado para questionar. Como a gente viu a questão do potencial criativo lá atrás, muitas vezes a gente deixa ele morrer por não fazer essas perguntas, né? Então por deixar morrer a curiosidade, não perguntar o porquê das coisas, por que elas não podem ser feitas de uma forma um pouco diferente. Será que existe uma forma melhor, mais eficaz, mais eficiente de se fazer as mesmas coisas que a gente faz hoje no dia a dia? Então, primeiro, eu preciso perguntar, é possível se tornar criativo? A gente já questionou isso, né? Eu nasço criativo ou desenvolvo a criatividade? Antes de mais nada, para pensar se eu quero me tornar criativo, eu preciso fazer algumas perguntas. Eu posso ser criativo? A gente falou que com as ferramentas certas, com prática, mudando o modelo mental e acreditando que pode ser criativo, sim, é possível qualquer um ser criativo. Segundo, eu preciso perguntar o seguinte, eu preciso ser criativo? Há uma necessidade disso? Eu uso no meu dia a dia? Está me fazendo falta? Minha profissão, minha vida pessoal, ia melhorar minha vida se eu fosse mais criativo? Talvez não seja para qualquer um ser criativo. O José Predebon conta no livro dele, uma passagem, que ele estava dando uma palestra, ele dá vários cursos sobre criatividade. E uma vez uma moça levantou no meio da palestra e falou, olha, eu não consigo, eu não sou criativa,
eu não consigo aplicar isso, eu não consigo ter ideias inovadoras. Ele falou, mas te faz falta? Eu falei, não, eu sou contadora e para mim tá bom do jeito que tá. Eu falei, então se tá bom para você, ótimo, você não precisa, ninguém é obrigado a ser criativo. Mas, dentro até do nosso curso aqui, né, pode fazer falta para você. Pode ser algo que te leve aí a ter ideias melhores e maiores, soluções inovadoras para o seu dia a dia. Então a pergunta final a se fazer é: eu quero mesmo ser criativo? É algo que eu tenho vontade? Eu posso me dedicar a isso? Se foi respondido sim para tudo, então é possível desenvolver a criatividade. Tá? Vamos entender então o que diferencia uma pessoa que dita aberta de uma pessoa fechada. A gente usa aqui uma analogia que é o fácil. A pessoa aberta ela tem uma mente fácil, ela pensa em tudo de forma fácil. E o que seria o fácil? Vamos usar aí uma analogia onde, na verdade, cada letra tem um significado, ok? Então, fácil é F, a pessoa tem que ser primeiro, flexível. A pessoa aberta ela é flexível, ela está aberta para novas ideias, para aceitar que suas ideias nem sempre são as melhores, que podem ser mais bem desenvolvidas. Segundo, ela é A, é articulada, ela sabe explicar o que ela pensa. Ela desenvolve seu pensamento de forma racional, consegue colocar em forma de palavras, o pensamento é claro. E isso para desenvolver articulação, eu preciso escrever bastante, ler bastante, desenvolver meu conhecimento geral. A pessoa fácil, ela é C, comunicável, ela se comunica, ela se expressa. Se comunicar é uma via de mão dupla, é saber falar e saber ouvir. Fala na hora certa, ouve na hora certa. Ela sabe se expressar com leveza, com facilidade, com boa dicção. Ela é inquieta. A pessoa aberta, ela não se acomoda, ela não aceita respostas fáceis, ela não aceita a primeira solução que vem na cabeça. Então ela tem uma busca sempre pelo melhor, busca por sempre conseguir fazer as coisas de uma forma melhor. Ela é uma inconformada. E por fim, ela é L, leve. Não se cobra tanto, não fica mastigando, remoendo problemas na cabeça. A pessoa que vocês vão perceber que quando você está no seu melhor potencial criativo é quando você está de bem consigo mesmo, quando você está leve, quando você está tranquilo. Por outro lado, a pessoa fechada, se é aberta a gente chama de fácil, a fechada a gente chama de pedra. E o que seria pedra? A pessoa fechada é o contrário, ela é preocupada, está sempre pensando em um monte de coisa, com 10 problemas na cabeça ao mesmo tempo, pensando, ela vai para o trabalho e fica pensando se fechou a casa, se alguém vai invadir lá, se alguém vai roubar. Quando ela volta para casa, ela pensa no trabalho, no que ela deixou de fazer. Ela carrega os problemas com ela. Ela é espectadora, no sentido aqui de esperar, por isso que é com S, tá? A pessoa no sentido de esperar. Ela espera que as coisas aconteçam com ela. Ela espera que as coisas caiam no céu. Ela não é proativa, ela não vai atrás. A pessoa fechada, ela é dura. Ela não, ao contrário da leve, né? Ela tem a cabeça fechada. Ela não aceita, ela se aferra a seus pontos de vista e não aceita ter uma visão diferente. Ela é R, refratária. Ela devolve, ela reflete. As pessoas falam e ela devolve, ela não absorve as ideias dos outros. Ela não absorve os outros pontos de vista. Ela simplesmente devolve, joga aquilo de volta para a pessoa. E por fim, ela é A, acomodada. Ela não vai atrás, ela não busca soluções, ela não se esforça. Então é mais uma pequena analogia aí, né, através de anagramas. Ou seja, fácil, pessoa aberta. Dura, pedra, a pessoa fechada. A pessoa que não se abre para novas ideias, pessoa que não vai atrás, pessoa que não se esforça. Então nós vamos falar agora no próximo módulo sobre percepção. Percepção é muito interessante e a gente já mencionou bastante disso, né? Mas agora a gente vai entender um pouquinho melhor. Porque a percepção está sujeita a dois tipos de observação, subjetiva e objetiva. Então, uma sujeita à interpretação pessoal, outra busca por fatos. A gente vai parar por aqui, esse pequeno módulo, e a gente volta na próxima videoaula com mais detalhes sobre percepção.